Oi, gente. Então, hoje eu vou falar, a aula de hoje vai ser sobre a extrema-direita clássica. O objetivo dessa aula é mostrar, algumas características principais de como a extrema-direita, surgiu no nível mundial e como ela foi se formando, especialmente também trazer um contexto histórico. Então, o conteúdo dessa aula vai ser, primeiro, a gente vai começar introduzindo a questão da extrema-direita, analisando o fascismo, tanto o contexto histórico quanto as características principais que ajudam a entender os desenvolvimentos da extrema-direita ao longo do século XX, para depois passar, então, para as três ondas da extrema-direita no pós-guerra, ou seja, do período de 1945 até o final do século em 2000, essas três ondas que vão formando a extrema-direita como ela é hoje. Para começar, então, falando um pouco do fascismo, o fascismo surgiu em 1922 na Itália, com Mussolini, foi o primeiro desses movimentos, e é importante ter uma contextualização histórica de como o fascismo surgiu e quais os elementos do cenário mundial naquele momento. Então, primeiro, é necessário levar em conta o cenário das guerras mundiais. Então, a Primeira Guerra Mundial, primeiramente, ela dividiu a sociedade italiana, especialmente em relação a visões sobre a própria guerra, enquanto alguns eram a favor, outros eram contra. E ela também deixou uma crise na economia italiana, uma vez que a indústria sentiu tanto a diminuição da produção quanto a diminuição no consumo, e também gerou desemprego, especialmente para os soldados que voltavam da guerra e não conseguiam se colocar no mercado de trabalho. Além disso, também é importante pensar no elemento do nacionalismo que a guerra traz. Por ter uma ameaça externa ao país e à sociedade italiana, e uma ameaça tangível, como no caso da guerra, o elemento do nacionalismo acaba ficando muito latente na sociedade em contextos de guerra. O segundo elemento do contexto histórico que é importante a ser pensado é a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, e na própria sociedade italiana, o socialismo também vinha crescendo na década de 1910. Então, havia tanto um fortalecimento do socialismo na sociedade quanto dos movimentos de trabalhadores. Então, o fascismo ele também surge como um combate ao crescimento do socialismo, tanto dentro do país quanto a nível regional. E o terceiro elemento histórico que é importante para entender o fascismo é a crise econômica de 1929. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergem como uma das novas potências e tem um grande crescimento. Então, os Estados Unidos aproveitam esse período de crescimento para se industrializar e também ocupar os mercados consumidores que a Europa não estava conseguindo abastecer devido a essa maior crise econômica e da própria estrutura de produção depois da Primeira Guerra Mundial. Então, esse crescimento econômico ele se soma também a uma maior urbanização da sociedade e a uma explosão cultural dos Estados Unidos a partir do American Way of Life. Entretanto, durante a década de 20, nos Estados Unidos, esse crescimento inicial do pós-guerra ele não é acompanhado por um aumento do valor real dos salários e o próprio consumo interno começava a reduzir, ao mesmo tempo em que os países europeus começavam a se recuperar da destruição da Primeira Guerra. Então, em 29, acaba com a quebra da Bolsa Americana, e devido a essa quebra, essa crise também é vista como um colapso do liberalismo como um modelo econômico. E também é importante pensar que essa crise ela se expande e afeta alguns países europeus também. Especialmente é importante pensar no caso da Alemanha. Então, a crise de 29 ela aprofunda dificuldades econômicas que a Alemanha já vinha sofrendo desde a Primeira Guerra Mundial, com o aumento da taxa de desemprego, o aumento da inflação, e isso também aumenta a insatisfação popular no país, tanto com o governo quanto com a democracia liberal.
que depois vai acarretar na ascensão do nazismo no país. Então, em relação a algumas características principais do fascismo, o Mussolini definia o movimento como uma revolução contra a revolução. Então, ela foi uma revolução de direita que teve como engenharia social, especialmente a classe média, e uma ambição de criar uma nova civilização. Um dos elementos principais do fascismo é o elemento do anticomunismo, então, visto esse cenário que a gente viu da Revolução Russa. Então, o fascismo ele buscava se posicionar como uma terceira via entre o liberalismo e o socialismo, uma vez que o fascismo ele tinha tanto um caráter iliberal quanto antissocialismo. E isso se refletia também dentro do fascismo na própria doutrina econômica, que foi articulada a partir do corporativismo, ou seja, a sociedade era organizada e dividida em corporações, como associações agrícolas, as forças armadas, que deveriam trabalhar em conjunto para o benefício do Estado. Então, essa construção de um Estado corporativo era uma tentativa também de tentar vencer o que era considerado uma ameaça, uma vez que a sociedade era dominada por classes, e então esse Estado corporativista ele visava acabar com essa divisão de classes e unificar numa nova associação, numa nova organização social que fosse integrada. Um segundo elemento do fascismo que é importante para entender a extrema-direita é a questão do totalitarismo. Então, tinha um poder supremo dentro da figura do líder. Ele visava fazer, então, uma simbiose entre o Estado e a nação, em que o Estado não aparecia só como uma instituição jurídica, mas uma entidade orgânica, ética e espiritual, ou seja, o Estado demandava a lealdade e submissão total, e todos os aspectos da vida social passavam, então, pelo controle do partido ou do governo. Uma terceira característica importante, então, é o ultranacionalismo, que ele não só foi reforçado, como eu já tinha mencionado, pela questão da participação na Primeira Guerra, como essa ideia de o partido acima de partidos. Então, o partido ele dizia representar o interesse da nação. Então, tinha essa unificação em volta de uma comunidade nacional que seria única e homogênea. Então, o povo era tinha uma tentativa de transformar o povo em uma parte do Estado. Uma quarta característica importante, então, é a mobilização das massas, através desse processo, então, de uma nacionalização das massas, que foi acelerado durante a guerra, e visava, então, mobilizar as massas, dando a elas uma ilusão de não serem só espectadores da política, mas sim atores ativos que tinham alguma voz. E essa mobilização ela acontecia especialmente por meio de uma estética da política e por meio da propaganda, sendo também utilizado uma série de elementos simbólicos e ritos coletivos. Então, seja manifestação de cunho patriótico, seja a comemoração dos mártires, festividades e também elementos simbólicos mais específicos, como monumentos, bandeiras e hinos que ajudavam a dar essa coesão entre as massas como uma ideia de uma nação só. Então, visava, assim, transformar a imaginação coletiva e mudar a vida das pessoas, eliminando as diferenças entre o que seria a esfera pública e privada, fundindo tudo em uma única comunidade nacional. Um quinto elemento que é mais associado ao nazismo do que ao fascismo italiano é a questão do darwinismo social, que, então, a partir dessa ideia de uma comunidade única e homogênea e uma visão monolítica da nação, acreditava, então, na superioridade de uma raça, que no caso do nazismo seria a raça ariana, e que essa superioridade daria um direito de dominação no que eram consideradas as raças inferiores. Isso acabou se refletindo na questão do nazismo e especialmente do antissemitismo, uma vez que para os nazistas os judeus eram física e moralmente inferiores, mas ainda tinha maior
poder político e econômico, que seria um perigo para a raça ariana. Em seguida, então, depois dessas características, a gente vai passar para as três ondas da extrema-direita no pós-guerra. A primeira delas vai de 45, então logo após o final da Segunda Guerra Mundial, até 1955, e foi caracterizado pelo neofascismo. Em questão de contexto, é importante primeiro pensar que depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente com a questão do Holocausto e outros arbítrios que os regimes fascistas trouxeram para o continente europeu, o ensinamento que ficou da Segunda Guerra era a ideia de fascismo nunca mais. Ideia que até hoje ainda é presente em alguns países, mesmo no caso de Portugal. O 25 de abril é comemorado todos os anos, a partir desse slogan do fascismo nunca mais, que é para marcar, então, o fim desse regime fascista no país. Dada essa grande rejeição do fascismo nesse período, ainda existia alguns grupos de fascistas que conseguiram se manter nos países, porque muitos foram presos e fugiram, mas esses que conseguiram se mantiveram leais à causa e começaram a trabalhar às margens da política. Então, eles se organizavam especialmente a partir de clubes e associações, especialmente no sentido de demonstrar camaradagem e apoio ao que eles consideravam os heróis da causa. Tinham alguns grupos que, inclusive, eles acolhiam ex-combatentes da guerra, como o Fundo Saint-Martin na Bélgica e a RIAG na Alemanha. E esses grupos, eles eram, sendo leais à ideologia fascista, eles não apresentavam nenhuma diferença do fascismo original em termos ideológicos. Dado também esse cenário de hostilidade política e de repressão dos próprios governos em relação a esse tipo de movimento, os partidos políticos envolvidos com o neofascismo nessa época, ou eles foram banidos, ou então eles se mantinham fora das eleições, da disputa eleitoral, e quando eventualmente eles conseguiam existir, eles ainda ficavam abaixo da cláusula de barreira nas eleições. Entretanto, teve uma principal exceção nesse período, que foi o movimento social italiano, que a sigla é MSI, que na verdade o sentido original seria Mussolini se immortale, então ele tinha um caráter totalmente de lealdade ao fascismo. Ele era liderado por um ex-integrante do governo fascista, o Jorge Almirante, e ele conseguiu alcançar o parlamento em 1948 e manter alguma representação, até que ele se transformou na Aliança Nacional, que era um partido pós-fascista, em 1995. Fora da Europa, o movimento neofascista ele foi especialmente mantido por comunidades de imigrantes fora da Europa, uma vez que depois da Segunda Guerra muitos fugiram dos países e foram para outros lugares, e isso aconteceu especialmente nas Américas e na Austrália, e também contou, então, com o fortalecimento desses laços, uma vez que alguns países recebiam ativistas e políticos ligados ao fascismo. Na América Latina, alguns grupos receberam influência, mas foi especialmente do Estado Novo de Portugal e do franquismo, da Espanha, uma vez que esses regimes acabaram mais tarde, então só na década de 70. A seguir a esse período, então, vem a segunda onda do populismo, que é conhecida como populismo de direita, e vai de 1955 até 1980. Então, apesar de pequenos grupos de neofascista continuarem existindo às margens da sociedade, essas décadas que seguiram, elas foram marcadas por uma ascensão tanto de uma série de partidos quanto de políticos populistas da direita. Entretanto, nessa nova onda, esses partidos e figuras não tinham uma filiação com o regime fascista ou a ideologia do neofascismo como a sua base central. Então, a base central dessa onda era uma oposição às elites do pós-guerra,
que tinham surgido e uma revolta com uma conjuntura política e econômica, especialmente em relação à marginalização das periferias rurais e o desenvolvimento do estado de bem-estar social. Apesar de alguns partidos populistas de direita já terem existido anteriormente, na década de 40, como o Partido Nacional Agrícola da Irlanda e a Frente do Homem Comum na Itália, o movimento mais importante dessa onda foi a partir do movimento União de Defesa dos Lojistas e Artesãos, na França, que ficou conhecido como Pujadismo, devido ao seu líder, que era o Pierre Pujade. Então, esse movimento ele foi um movimento político e sindical, que apareceu em 1953, ele durou só 5 anos, ele desapareceu em 1958, e ele reivindicava a defesa dos comerciantes e dos artistas contra o que era considerado por esses grupos um perigo ou uma ameaça, que era o desenvolvimento das grandes lojas comerciais na França do pós-guerra. Então, esse movimento ele condenava especialmente a ineficiência do parlamentarismo da Quarta República Francesa para resolver essas questões. Esse movimento foi uma revolta da classe média e exibia também algumas características do fascismo, especialmente em 2 elementos. Primeiro, um forte personalismo, então, na figura do Pierre Pujade, que era o líder, e o elemento do antiparlamentarismo. Esse movimento ele cresceu de forma muito rápida, ele se transformou em um movimento de massa. Em 2 anos, então, em 1955, ele já contava com 400 mil membros e conseguiu diversos assentos parlamentares na eleição de 56, a partir do nome União e Fraternidade Francesa, que foi a forma institucional desse movimento. Com a Quinta República da França, em 58, o movimento sumiu do cenário político, mas deixou um legado principal, que foi o Jean-Marie Le Pen, que era, então, um líder da ala juvenil e foi eleito parlamentar mais jovem da história do pós-guerra francesa em 56. E aqui é muito importante trazer esse ponto, que o Jean-Marie Le Pen é o pai da Marine Le Pen, que hoje em dia é a principal figura da extrema-direita francesa contemporânea. Então, depois do pujadismo, especialmente, vários partidos populistas surgiram, muitos deles tinham uma vinculação com a questão rural, mas eles não eram todos homogêneos, então esses partidos apresentavam alguns perfis distintos, ao exemplo do Partido Progresso da Dinamarca e da Noruega, que tinha um caráter mais populista neoliberal, uma vez que eles eram contra a alta tributação e a questão do Estado forte. Haviam também alguns partidos híbridos que, então, eles misturavam essa questão do populismo de direita com alguns elementos neofascistas. Então, apesar de o neofascismo não ser o cerne desses partidos, esses elementos vinham de acordo com o movimento e com as estratégias de cada um desses partidos. Além disso, alguns desses partidos, ainda em uma pequena escala, eles traziam o que seria considerada, o que era considerada a questão do futuro, que seria a imigração de não-europeus. Isso aconteceu, por exemplo, com o Partido Nacional Democrático da Alemanha, que foi o mais importante desses partidos híbridos, que foi fundado por antigos nazistas, e essa questão também foi abordada por alguns partidos da Inglaterra, como a Frente Nacional Britânica, mas ainda tinha uma repercussão muito local o debate sobre esse tema. Nos Estados Unidos, o populismo de direita ele se manifestou especialmente através do movimento anticomunista, através também da Sociedade John Birch e da figura do senador Joseph McCarthy e toda a questão do macartismo. Uma vez que tem que se pensar que depois da Segunda Guerra o mundo entra num cenário diferente com a Guerra Fria e o comunismo continua sendo uma questão a ser combatida, então essa era a base da extrema-direita nos Estados Unidos nesse momento.
Em seguida, entrando na década de 80 até o final do século, então de 80 até 2000, entra o período, ou a onda, que é a da direita radical. Então, nessa terceira onda da extrema-direita no século XX, então, a imigração que já vinha surgindo na onda anterior, mas de forma muito isolada, como uma pauta, se torna, então, a causa única que representa essa onda. Claro que se soma especialmente a questão do desemprego, e que também, dentro dessa pauta, acabava sendo relacionado como a imigração iria diminuir a quantidade de emprego para os nativos. A segunda característica, então, dessa onda é que também era contra as elites, então esse movimento ele era contra as elites nacionais e europeias, enquanto se intitulavam representantes e porta-vozes do povo. Essa foi a primeira onda realmente significativa em termos de maior ascendência e emergência da extrema-direita na Europa. Ela tem os primeiros sinais nos anos 80, então começa a se formar uma coisa um pouco mais consolidada nessa década, mas a extrema-direita ganha força, então, mais na década de 90. Apesar de apresentar diferenças, movimentos e partidos, enfim, que se desenvolveram nessa onda, eles, no geral, tinham todos três características, que era a questão do nativismo, então, da defesa dos nativos, e isso se apresenta especialmente com a questão da imigração e contra a entrada de não-europeus, o elemento do autoritarismo e do populismo, que já vinha também das ondas antigas. É importante ressaltar também que essa expansão da extrema-direita durante essa onda também alcançou os países pós-comunistas, pensando que a queda do Muro de Berlim ocorreu em 89, então realmente a década de 90 foi muito importante para essa onda, e quando os maiores desenvolvimentos da extrema-direita aconteceram. Então, a marca especial dessa onda é que os partidos de direita radical eles conseguiram, então, começar a ocupar de forma lenta os parlamentos. Então, passou um pouco de um movimento mais fora da política institucional e conseguiu se inserir gradualmente, então, dentro dos sistemas políticos. Então, primeiramente, vários novos partidos foram criados, como os republicanos da Alemanha e os democratas suecos, enquanto alguns partidos mais antigos, como o FPÖ da Áustria e o Partido do Povo Suíço, que eram partidos de direita tradicional, começaram a se transformar também e acabaram virando partidos de direita radical, especialmente devido às novas lideranças desses partidos, e muitos deles continuam relevantes até hoje. Outro processo que aconteceu também para a extrema-direita se integrar no sistema político foi a própria questão de que alguns políticos de extrema-direita também foram eleitos como integrantes de partidos que não pertenciam à extrema-direita. Então, essa inserção no sistema político não aconteceu só apenas por partidos, mas também por políticos que conseguiram, então, entrar por outros partidos. Durante a década de 90, então, após esse processo, quase todos os países da Europa contavam com pelo menos um partido de extrema-direita disputando eleições, enquanto na década de 80 poucos partidos conseguiram disputar, apesar desses partidos já começarem a formação, eles ainda não chegavam na disputa eleitoral. E é importante destacar também que esses partidos eles tinham alta volatilidade, tanto eleitoral quanto organizacional. Então, devido a esse movimento de transformação e de ascensão, os partidos surgiam e desapareciam muito rapidamente, até esse estabelecimento e um pouco mais de consolidação nos anos 90, quando eles começam a ter essa estrutura também dentro do sistema político.
Apesar de eles terem começado a entrar nos parlamentos, o desempenho eleitoral ainda era insuficiente e ainda também contavam com algumas diferenças internas, seja em termos estratégicos, ideológicos, ou pessoais, tanto em termos internos quanto em relação aos partidos como um conjunto. Então, eles também não conseguiam se alinhar a nível transnacional, não tinham esse nível de organização. No caso dos Estados Unidos, os grupos de extrema-direita nessa época eles existiam mais às margens da política, embora alguns políticos tenham tentado construir alguma base dentro do Partido Republicano, porque também, visto o sistema político e eleitoral dos Estados Unidos, também não era viável como na Europa essa questão de construção de novos partidos, uma vez que o cenário político é um pouco mais definido entre os democratas e os republicanos. E um grande destaque também desse período foi o partido BJP da Índia, que também foi criado nos anos 80 e nos anos 90 consegue se tornar o maior partido no parlamento e vinha então a desafiar a predominância do Partido do Congresso Nacional Indiano no cenário político, e é um partido que vem depois, no século XXI, a se tornar a principal força política na Índia. Por fim, só pensar um pouco nessa evolução, então, dos partidos de extrema-direita, pensando na União Europeia, se a gente vê a votação média, na década de 80, então, a votação média desses partidos era de mais ou menos 1%, durante toda a década eles conseguiram um total de 8 assentos, e estavam presentes em apenas 17 países. Já na década de 90, a votação média chega quase aos 4,5%, enquanto os partidos já estão presentes em 28 países e conseguem 24 assentos, que é um padrão também que segue um pouco no começo dos anos 2000, eles aumentam um pouco a votação média, chega perto dos 5%, e se mantém também em todos os países com 24 assentos, que mais para frente, especialmente a partir de 2010, vai se começar a ver um desenvolvimento maior. E, por fim, também, eu deixei no material extra algumas referências e alguns recursos, links sobre o tema dessa aula que podem acessar. E eu acho que é isso.